Olá, boa noite. Procon alerta consumidores sobre direito de troca em liquidações. Nova frota de ônibus entra em operação com passagens mais caras na capital. Interessados em combater o mosquito da dengue recebem capacitação da Secretaria da Saúde. Além do material escolar, pais pagam mais caro pelo uniforme dos filhos na volta às aulas. E mais de 140 mil pessoas visitam os pavilhões da Festa da Uva nos primeiros dias do evento. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. É temporada de promoções na capital e os descontos oferecidos pelo comércio varejista podem ser uma tentação para os consumidores. Mas para que a compra daquele bem tão desejado não se torne um autêntico pesadelo, é melhor tomar alguns cuidados. Em tempos difíceis, ofertas e preços baixos são muito bem-vindos. Como está a situação, não tem como não aproveitar. Mas para aproveitar a liquidação e não ter dor de cabeça, é preciso tomar certos cuidados. Alguns são velhos conhecidos. A nota fiscal sempre, com certeza. E a garantia também, são requisitos essenciais. A promoção também tem que olhar muito se não tem algum defeito também, né? Porque às vezes tem que cuidar isso da liquidação, né? Essas são algumas dicas do Procon para se colocar em prática na hora da compra. E no Liquida Porto Alegre não é diferente. Mas o consumidor deve ter uma atenção especial quanto à política de troca dos estabelecimentos, que é o principal motivo de reclamações durante a liquidação. Não basta somente o arrependimento para realizar a troca. O lojista só é obrigado a trocar aquele produto que tem algum tipo de defeito. Fora isso, depende da sua política de troca, depende da sua política de estabelecimento do próprio comerciante. Consequentemente, ao consumidor é muito importante pesquisar antes de realizar a compra qual a política de troca daquele fornecedor. Outra recomendação importante é aproveitar o período de promoções para pesquisar os preços. Em épocas de liquidação como Liquida Porto Alegre, podem haver grandes variações, simplesmente porque um produto pode ter entrado em promoção em determinado fornecedor e em outro não estar em promoção. Como o lojista ele não é obrigado a colocar todos os seus itens na liquidação, podem existir diferenças de preços consideráveis. Então é fundamental que o consumidor faça uma pesquisa prévia de preços, justamente para não realizar compras por impulso, da qual ele venha se arrepender depois. E dá tempo de pesquisar. O Liquida Porto Alegre termina apenas no próximo domingo, 28 de fevereiro. 80% das escolas particulares de Porto Alegre começaram o ano letivo hoje. E como se não bastasse a alta no preço do material escolar, os pais que precisam comprar uniforme para os filhos também enfrentam aumento. Esses artigos estão cerca de 10% mais caros em relação ao ano passado. Tecidos no corte, máquinas de costura a todo vapor. Desde setembro, o setor de uniformes escolares vem ampliando a produção para atender ao aumento da demanda de início de ano escolar. Só que camisetas, abrigos e bermudas com os logotipos das escolas particulares de Porto Alegre estão em média 10% mais caros do que no ano passado. Os fabricantes atribuem aos insumos, muitos com fios importados, mas principalmente a mão de obra, que precisa ser especializada. A gente tem que fazer treinamento do pessoal normalmente, porque ninguém vem sabendo trabalhar, tem que chegar aqui e a gente tem que ensinar um pouco. E isso torna o trabalhador um pouco mais caro? Mais caro também, né? A dica natural seria pesquisar preço, mas este outro lojista chama a atenção. Uniforme de criança sai e volta da máquina de lavar praticamente a cada uso. R$2 ou R$3 de diferença podem sair caro, quando não se leva em conta a qualidade. O corte ele tem que ser todo ele padronizado, né? Porque ele se perder um pouquinho, se ele ficar um pouquinho atravessado, certamente ele vai distorcer na primeira lavagem. A
A Thaís chegou na loja hoje com os meninos prontos para experimentar os modelos. Os filhos Davi, de 3 anos, e Miguel, de 4,5, estão mudando de escola e precisam de um guarda-roupa escolar totalmente novo. No duelo, custo e benefício. É óbvio que tem um custo grande, né? Ainda mais para 2. Mas eu vou dizer assim, quando tu pensa na praticidade e na questão da igualdade, né? Todos estão vestidos do mesmo jeito, eu acho que compensa. As exportações gaúchas recuaram 16% em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2015. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, as vendas externas do estado somaram 811 milhões de dólares, o menor valor para o mês nos últimos 7 anos. Com isso, o Rio Grande do Sul caiu para o 5º lugar no ranking dos maiores exportadores brasileiros. A retração foi puxada pela forte redução nos preços internacionais, com destaque para o segmento de máquinas e implementos agrícolas. Amanhã o sol predomina na região metropolitana, mas no fim do dia podem ocorrer pancadas de chuva isoladas na capital. Faz calor de 34 graus. A condição do tempo deve ser a mesma em Novo Hamburgo, onde a máxima é de 32 graus. Já no litoral norte, a instabilidade vai ser maior. Pode chover com trovoadas durante a tarde. Em Tramandaí, a temperatura chega aos 29 graus. E ainda nesta edição, veja como foi o movimento nos primeiros dias da Festa da Uva em Caxias do Sul. E logo após o intervalo, aumento nas passagens de ônibus da capital gera protestos. Nós já voltamos. Na região central, amanhã o sol aparece na maior parte do dia, mas tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde em Santa Cruz do Sul. Faz calor de 32 graus. A previsão do tempo é a mesma em Santa Maria, onde a máxima é de 31 graus. A temperatura se repete em Cachoeira do Sul. O dia vai ser de céu parcialmente nublado, com pequena chance de chuva à tarde. Uma pessoa foi presa na 4ª edição da Operação Avante, que também apreendeu drogas e munição. Realizada em 4 bairros da capital, a ação contou com 80 policiais da Brigada Militar e apoio aéreo da Polícia Civil, que ainda colaborou com agentes e viaturas. A Operação Avante deve continuar nos próximos dias em outras regiões e não tem data para terminar. O objetivo é aumentar a segurança nos bairros de Porto Alegre. Repelente de graça para gestantes. Em Canoas, na região metropolitana, grávidas de até 15 semanas estão recebendo essa proteção contra o mosquito transmissor do vírus da Zika. Apenas gestantes que residem na cidade podem retirar o produto nas farmácias básicas municipais. Sandra espera o 2º filho. Ela está com 5 semanas de gravidez. O que mais deseja é uma gestação tranquila, para que a criança nasça com saúde e livre de qualquer ameaça provocada pelo mosquito. Eu planejei esse bebê e eu quero que ele seja bênção, né, para nós e que venha com muita saúde. Então, tudo que for para prevenir, para uma boa gestação, eu vou usar, com certeza. A iniciativa é válida para mulheres com até 15 semanas de gestação. Juliana, grávida de 4 meses, questionou o período, uma dúvida muito comum entre as gestantes. Tinha que se prolongar até os 9 meses, é o certo. Que até 15 semanas pode ocorrer a má formação congênita dos bebês, dos fetos, né? Então, passando esse período, né, isso segundo a medicina, né, orientação médica, não se corre mais o risco da má formação congênita. Mais do que divulgar as ações para prevenir a microcefalia provocada por Zika no município, Susi tem a vivência. Por 18 anos, cuidou da filha que nasceu com lesão cerebral por causa de rubéola. Para ela, o aumento no número de casos deve provocar um debate maior. Os governos, a sociedade deveria pensar numa educação
dessas moças, dessas meninas, dessas senhoras, porque vindo essas crianças nessa condição, esses bebês, esses futuros bebês, eles representam uma geração sem futuro. O estado já registrou 31 casos de microcefalia compatíveis com as definições do Ministério da Saúde. Um deles associado ao vírus Zika. Canoas teve 6 casos suspeitos do vírus, mas nenhum foi confirmado. Para ter direito a um repelente como este, sem custo, as gestantes devem procurar uma das 7 farmácias do município com RG ou cartão Canoas Saúde e a prescrição médica. Cada grávida tem direito a retirar 2 frascos por mês. A prefeitura estima que 1.300 gestantes sejam beneficiadas com a ação. As farmácias básicas ficam abertas das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E para ampliar o número de auxiliares no combate ao Aedes aegypti, a Prefeitura de Porto Alegre está oferecendo capacitações. Todos os interessados em aprender sobre os cuidados para a prevenção e controle do mosquito podem participar. Ainda é possível se inscrever para o curso de quarta-feira. Ainda vamos enfrentar meses de calor, bem como o Aedes gosta. O Rio Grande do Sul já registrou este ano pelo menos 45 casos confirmados de dengue, todos autóctones, contraídos aqui mesmo. Ainda tem os 57 casos importados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Para se proteger da ação do mosquito, informação nunca é demais. A dúvida da Jaqueline é a seguinte: eu gostaria de saber sobre qual o procedimento que a gente deve ter quanto aos esgotos fluviais. A Luísa, que está capacitando essa turma, é quem responde. Os ralos na água da chuva, uma medida importante para se adotar quanto à prevenção do Aedes aegypti é a utilização de tela milimétrica, de forma que a fêmea não tenha acesso para colocar os seus ovinhos, então, na parede desses ralinhos. Quem é que não tem dúvida sobre a atuação do mosquito? Por isso, a Vigilância em Saúde promove curso de um dia para quem busca mais informações. É o caso do Fernando, que administra uma sede campestre na capital. A gente vem para somar, para colher mais informação, mesmo que isso seja muito divulgado nos meios de comunicação, na internet, em geral. A gente, hoje, se eu ver alguma larva, eu não sei te dizer se ela é ou não do Aedes. Em 2016, a capital registrou um caso de vírus Zika contraído fora do estado. Não há registro de pessoa que ficou doente por causa do chikungunya. A nossa reportagem tem uma dúvida: onde é que o Aedes coloca os ovos que depois vão parar na água? Ela não coloca os seus ovinhos na água, ela coloca nessa paredinha, seja na paredinha do copinho de iogurte, na paredinha do pratinho do vaso, na parede da piscina. E que identifique esses criadouros que são possíveis de ter essa paredinha e que possa ficar água parada. Para participar da capacitação e se tornar um multiplicador de informações, basta se inscrever pelo site ondeestauaedes.com.br. O próximo curso é nesta quarta-feira à tarde, na sede da Vigilância em Saúde, no bairro Menino Deus. Banco do Brasil lança a campanha de doação voluntária de sangue para marcar os 100 anos da instituição no estado. A ideia é sensibilizar pelo menos 5.000 funcionários para que participem da iniciativa e ajudem a salvar vidas. A ação vai contar com o apoio dos 9 hemocentros públicos que cobrem todas as regiões do Rio Grande do Sul. Referência no turismo fluvial do país, o Cisne Branco permanece com 2/3 da estrutura embaixo d'água. O trabalho para recuperar o barco tem sido diário desde o temporal do fim de janeiro, mas ainda não tem previsão de término. Em 2016, a embarcação completa 40 anos de construção. Uma história que também faz parte da vida de uma família aqui de Porto Alegre. Os descendentes agora lutam para que o Cisne Branco volte à ativa. O ano era 1976. Uma empresa de turismo buscava uma opção diferente para atrair os visitantes de Porto Alegre. A ideia era mostrar a cidade de um novo ângulo. E foi assim que começou a construção do Cisne Branco na Ilha da Pintada.
Adriane, filha de um dos fundadores da embarcação, lembra com carinho daquela época. Essa história toda, ela se misturou muito com a história da nossa família. Nós gostávamos bastante de ir para o estaleiro, eu, meus irmãos, para ver o que estava sendo construído. Aquilo era enorme, assim, era muito grandioso. E aí a gente ficava olhando, né? Onde é que vai ser os banheiros? Onde é que vai ser a cozinha? Hoje é ela quem administra o Cisne Branco. Passaram-se 40 anos da construção e 38 desde que o barco começou a navegar. De lá para cá, o Cisne Branco conquistou seu espaço no imaginário da cidade. Para Rodrigo, o Cisne Branco tem um significado especial. Ele promove festas com a temática anos 80. Algumas vezes elas são realizadas no barco, o que torna a experiência única. O Cisne Branco em si já é uma atração. A gente procura fazer pelo menos 2 ou 3 por ano. Mas o temporal do dia 29 de janeiro interrompeu as festas e os passeios. Com a força dos ventos, o barco bateu no cais. As janelas quebraram. A água que entrou fez ele perder o equilíbrio e virar. Agora, o esforço é para resgatá-lo. Dos 3 andares, 2 ainda estão submersos. O próximo passo é levantá-lo para que bombas possam retirar a água de dentro. O trabalho é delicado e não tem prazo para terminar. Mas a torcida é grande para que ele se recupere e comemore ainda muitos anos pela frente. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha para recuperá-lo e com a intenção de que o casco fique todo preservado para que ele possa realmente voltar a fazer parte do cenário do Guaíba e da cidade de Porto Alegre. Eu acho que a função do Cisne Branco, seja para balada ou seja para passeios, eu acho que a função do Cisne Branco é trazer alegria para as pessoas e mostrar Porto Alegre, às vezes até para porto-alegrenses mesmo, de uma maneira que a gente muitas vezes não enxerga morando aqui. A gente confia que vai ser assim, a gente vai estar lá dentro comemorando, dançando bastante. SET é reaberto ao público. As instalações do Centro Estadual de Treinamento Esportivo foram bastante danificadas pelo temporal do fim de janeiro. Uma força-tarefa de limpeza e reforma permitiu a reabertura da pista de corrida e dos espaços de lutas e ginástica. Já o ginásio de esportes continua interditado. 40% do telhado ainda está danificado e boa parte do piso terá que ser refeita. A terça-feira promete ser ensolarada no sul gaúcho. Em Bagé, tempo firme e calor de 33 graus. Em Pelotas, dia de sol e poucas nuvens, com máxima de 30 graus. No litoral sul, o tempo fica parcialmente nublado. Os termômetros marcam de 23 a 29 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo. Mais de 140 mil pessoas visitam a Festa da Uva nos primeiros dias do evento em Caxias do Sul. A gente mostra em instantes. A terça-feira vai ser de tempo firme na fronteira oeste. Em Uruguaiana, o sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura chega aos 33 graus. Máxima de 33 também em São Borja, mas por lá podem ocorrer pancadas de chuva ao fim do dia. Já em Alegrete, não chove. O sol predomina e os termômetros marcam até 32 graus. Última semana para pagar o IPVA com desconto máximo de 21,6%. O prazo termina em 29 de fevereiro. Quem deixar para pagar até o final de março pode ter abatimento de até 20,8%. Os descontos consideram as vantagens dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, além das multas dos últimos 3 anos. Quem não antecipar o imposto pode parcelar o valor em 10 vezes a partir de abril. E começou a operar hoje a frota de ônibus adquirida na primeira licitação para o transporte coletivo da capital. Mas os veículos novos chegaram com um acessório indesejável:
passagens mais caras. O reajuste foi de 50 centavos na tarifa de ônibus e 75 centavos nos lotações. Nos dois casos, o aumento passou de 15%. Quem começou a semana pagando mais caro para pegar o ônibus reclamou que o aumento de 50 centavos está pesando no bolso. Um absurdo, né? Pra gente vir bem nos horários de pique, o ônibus lotado, não poder passar da roleta é horrível, é um absurdo. Eu não concordo. Eu acho que é muito cara a passagem. Para muitas pessoas que não têm condições, isso dificulta muito, né? A fórmula para chegar ao novo valor estava prevista no edital de licitação do transporte coletivo. O dissídio dos rodoviários impactou no reajuste. 47% do preço da tarifa corresponde ao salário da categoria. O índice de inflação também foi considerado no cálculo. Não é o principal responsável, é o único. Quando houve a licitação, lá no meio do ano passado, ninguém imaginava que a inflação se acelerasse dessa maneira. Mas, infelizmente, ela se acelerou e o IPCA, que é um dos índices que tem menor repercussão de índice inflacionário, ele subiu bastante também. Nós hoje temos, a cada 100 pessoas que usam o transporte coletivo, 33% não pagam tarifa. E isso acaba gerando, né, um custo adicional em cima da tarifa de R$ 1,23. Ninguém quer terminar com as gratuidades. Agora, temos que rever algumas questões importantes. Porto Alegre hoje tem o maior índice de gratuidade do país, em termos de usuários do transporte coletivo. Outro fator que influenciou no aumento da passagem é a necessidade de implantação de ar-condicionado em pelo menos 25% dos ônibus, definida pelo orçamento participativo. A renovação de cerca de 18% da frota já contou com isso. São 296 novos ônibus pelas ruas de Porto Alegre, a grande maioria para a reposição de veículos antigos. Do total, apenas 15 estão sendo realmente somados à frota. A ampliação atende a um dos requisitos da população, que é de reduzir a lotação no sistema de transporte público de 6 para 4 pessoas por metro quadrado. Segundo a EPTC, até fevereiro de 2018, a capital contará com 72 novos ônibus. Hoje à tarde, parlamentares do PSOL protocolaram uma ação cautelar no Fórum da capital pedindo o cancelamento do aumento das tarifas no transporte público de Porto Alegre. Desde as 5 da tarde, representantes de movimentos sociais protestam no centro da capital. O grupo se concentrou em frente à prefeitura e até o fim da noite deve percorrer ruas da cidade. Coordenadora do movimento, esta jovem considera o aumento abusivo e ilegal. Nós estamos mobilizados, como sempre, no decorrer dos anos, desde 2012, 2013, contra esse aumento absurdo, mas não para discutir somente a questão do aumento, mas também pelo direito de ir e vir, que está custando muito caro, né? Principalmente para a periferia, que pagar quase R$ 8 para ir e voltar é um absurdo. E isso engorda o lucro do empresário, porque esse aumento, além de ilegal, de não ter sido uma consulta no Conselho Municipal de Transporte, que a gente sabe que não ajuda muita coisa, ele também é uma fachada. Na próxima quarta-feira, uma assembleia do Bloco de Lutas deve discutir o resultado do protesto e as próximas ações do grupo. A terça-feira começa com sol no norte do estado, só que à tarde a nebulosidade aumenta e tem chance de pancadas de chuva isoladas em Caxias do Sul. A máxima é de 30 graus. Em Passo Fundo também pode cair aquela chuva típica de verão no fim do dia. A temperatura não deve passar dos 29. Já em Ijuí, os termômetros sobem um pouco mais, marcam até 31 graus. Pode chover entre a tarde e a noite. A Festa da Uva movimenta o turismo na Serra. No primeiro fim de semana, mais de 140 mil pessoas passaram pelos pavilhões. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado. E tem gente de todo o Brasil curtindo esse, que é um dos eventos mais tradicionais aqui do estado. É o que você confere agora na reportagem da TV Caxias. Já na recepção, a hospitalidade dos caxienses.
Diversão para a criançada com essa piscina de bolinhas de uva, brincando de fazer suco. 143.570 pessoas passaram por aqui desde a abertura na quinta-feira, dia 18. Cerca de 12 mil a mais que no primeiro fim de semana da edição de 2014. E é gente de todo lugar do mundo mesmo. Nossa equipe encontrou turistas até mesmo daquele país de onde vieram os imigrantes que deram origem à Festa da Uva. Cosa hai trovato di Caxias do Sul? Tutto bem. Tutto bem. Grande ospitalità, uma grande ospitalità. Grande ospitalità, muito bonito, tudo bonito. Vuoi dire qualcosa? Molto bravi gli italiani a fare questa grande città, molto bella, pulita, allegra, bella, ospitale. É uma grande cidade, muito bonita, limpa. E eles estão adorando essa cidade. E de lugar longe, mas aqui do Brasil, também vieram diversos turistas. Já conheci, assim, porque meu pai é daqui. Mas, assim, é mais a tradição que mantém, né? Bem forte e passa de geração em geração, não perde. Bem legal. E o que tem para fazer na Festa da Uva? Tem muita coisa. Claro que é uma grande feira com vários produtos à venda, mas não falta lazer. Lá em cima tem passeio de helicóptero para ver a cidade e os pavilhões. Tem ainda um bar suspenso por um guindaste. E cultura, atrações musicais para todos os gostos. E, é claro, a principal estrela da festa. A Sandra é uma das cerca de 20 pessoas que trabalham aqui na área de degustação, distribuindo a fruta que é símbolo da festa. Não faria sentido ter todas as opções de lazer, de cultura na Festa da Uva se esse lugar não existisse. Todos os dias, milhares de pessoas vêm até aqui para degustar gratuitamente a fruta. E até o final da festa, serão distribuídas cerca de 220 toneladas. Até domingo já foram 32 toneladas de uva. E será que os visitantes estão gostando? A festa é super boa, a estrutura é grande e aconchegante, o pessoal acolhe bem o pessoal que é de fora, né? A Festa da Uva 2016 de Caxias do Sul segue até o dia 6 de março. E a gente continua trazendo as informações sobre esse evento lá de Caxias do Sul. Voltamos amanhã às 7 horas da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!